sou um admirador da educação e sou um fã de educação. Hoje em dia, uma escola tem muito pouca liberdade e isso eu acho que é o primeiro grande problema. Ninguém cresce sozinho e eu para crescer tenho que olhar para alguém e olhar para alguém que vai à minha frente. A primeira coisa a fazer é levar os miúdos a sério. Para levar os miúdos a sério, eu tenho que ser genuíno. Olá a todos, eu sou o Martim da equipa da Student Hub e estamos aqui mais uma vez num episódio do podcast O Futuro da Educação com o diretor Bruno, reitor do Colégio São Tomás, nas Conchas. Bruno, diga-me, o que é que lhe fez ser diretor, ser professor e seguir um bocadinho este caminho de educação? Onde é que vem a sua paixão e fala um bocadinho sobre si? Bom dia, sou o Bruno, sou casado, tenho 7 filhos, sou professor de Educação Física, de formação e toda a vida fiz desporto, fui atleta de alta competição, fiz karaté há muitos anos e hoje em dia ainda corro, só corro. A paixão pela educação foi uma coisa muito natural em mim. Portanto, eu toda a vida estudei, claro, não é? Portanto, no meu percurso como aluno, gostava muito da escola, gostava muito de andar na escola. Eu sou de Santarém, estou no Liceu de Santarém e gostava muito de lá andar. Tenho um grupo de amigos e, graças a Deus, ainda mantenho, muito bom. Tinha um grupo de professores também muito bom. E sempre gostei muito de fazer desporto e nós lá nessa escola, os professores de Educação Física estavam sempre muito empenhados connosco. Havia muitas atividades. Nós no verão descíamos sempre um rio qualquer aqui em Portugal de canoa. No inverno íamos acampar para a Serra da Estrela. Fazíamos assim muitas atividades. E eu fui ficando com o bichinho de educar, de ensinar, porque eu gostava sobretudo muito daquele ecossistema de relação entre os alunos e os professores, muito a partir da minha experiência pessoal e muito a partir da minha conversa. E, portanto, a passagem para professor de Educação Física é uma coisa muito natural em mim, por um lado, porque gostava muito e ainda gosto de fazer desporto, era a coisa que eu mais gostava de fazer e que mais gozo me dava. Por outro lado, porque gostava muito da relação que tinha com estes professores em concreto e queria isso para a minha vida, basicamente queria isso para a minha vida. Então, sem dúvida que nunca pensou em fazer outra carreira desde que se lembra? Não. Nunca pensei, foi uma coisa que estava muito clara na minha cabeça, nunca tive esse problema. E quando é que veio o salto de, tenho esta oportunidade para ser diretor, por mais que eu goste de ser professor, quando é que decidiu que queria dar o salto para diretor? Foi uma oportunidade assim de carreira ou foi mesmo uma coisa que sempre pensou que queria fazer? Eu nunca pensei que queria fazer isso. Ainda hoje dou aulas, já não dou aulas de Educação Física, mas ainda hoje dou aulas. E sinceramente é o que eu mais gosto de fazer, é desta relação com os alunos, deste trabalho que acontece muito em aula e de sentir que de certa forma posso fazer a diferença na vida dos outros. E como eu não gosto muito de rotina, a aula nunca há uma aula igual e isso ajuda-me imenso no meu trabalho e acaba por ser a coisa que eu mais gosto de fazer. Eu nunca pensei em quer ser isto ou em quer ser aquilo. Gosto muito da educação, gosto muito do trabalho que tenho. E foram convites que foram aparecendo. Portanto, eu sou fundador do Colégio de São Tomás, comecei em Sete Rios há 21 anos. Lá, aquilo que eu fazia era aquilo que no nosso tempo se chamava os contínuos, portanto, tomava conta dos recreios e dava aulas de Educação Física aos pequeninos e fui sempre fazendo o meu trabalho. E depois convidaram-me para ser diretor do segundo ciclo e vim fundar as Conchas com um grupo de diretores aqui, como diretor do segundo ciclo. Passado uns anos convidaram para ser diretor do segundo e do terceiro, para acumular. Passado outros anos convidaram para ser vice-reitor e agora o ano passado assumi a responsabilidade aqui nas Conchas. E já percebi claramente que adora ser professor e que também claramente está neste desafio de ser diretor. Onde é que acha que tem mais impacto na educação dos alunos? Como professor ou como diretor? Eu não consigo, quer dizer, sim, claro que há separação e há uma autoridade e há uma referência, mas o que tem impacto é a minha presença. A minha presença, quer dizer, é o estar. Nós aqui vivemos, eu acho que educar é muito mais fazer do que dizer, não é? Tem que haver uma grande coerência entre as coisas que eu digo e as coisas que eu faço, e os miúdos ligam muito mais às coisas que nós fazemos do que às coisas que nós dizemos, não é? O Padre João, que é o fundador do colégio, contava muito a história que nós educamos os nossos filhos para não mentir, depois o telefone toca, quando era telefones fixos em casa, já não é do vosso tempo, mas o telefone toca, se for para mim eu não estou, não é? Portanto, e aqui nós tentamos, ou eu tento muito
educar a partir da presença, da minha maneira de estar, da minha maneira de falar com eles, da minha relação com eles. Como somos uma escola, também defendo muito isto, não é? A nossa responsabilidade é dar muito boas aulas, não é? Porque isto é uma escola, é um sítio onde se aprende, mais do que o sítio onde se ensina, é um sítio onde se aprende. Portanto, é bom haver um ótimo ambiente, é bom haver tudo, mas é na aula que a coisa tem que acontecer. No centro é a aula e, portanto, é aí que tudo se passa. Eu gostei muito de uma frase que disse, que educar é mais fazer do que dizer. Podes explicar isso um bocadinho mais? O que é em concreto, na sala de aula, numa escola, o que é isso de fazer mais do que dizer? Então, para mim, as aulas são um encontro. Portanto, tenho uma coisa que quero passar para os meus alunos, mas isso é passado em diálogo. Quando eu digo em diálogo, não é cada coisa que digo perguntar a opinião deles, o que é que eles estão a achar ou se estão a aprender. Portanto, não é esse sentido, é perceber, não é? Como agora o Martim está aqui e está em diálogo comigo, mas não estamos, quer dizer, é uma coisa pergunta e resposta, mas não me está sempre a interromper, não está sempre. Portanto, a ideia é que conseguir que a aula seja de tal maneira valiosa, portanto, que o conteúdo seja de tal maneira interessante e sério e, sobretudo, verdadeiro, que eu consiga ter os alunos ligados àquilo que está a acontecer. E, portanto, o diálogo é esta relação que há entre nós, que, obviamente, a determinados momentos pode ter perguntas, tem conversa, mas para mim o diálogo é uma relação muito intensa entre nós, tendo em conta um conteúdo, para que não seja oco, porque eu não quero ser uma pessoa popular, eu quero que eles conheçam uma pessoa que lhes ensinou coisa, que lhes disse coisas concretas que serviram para a vida deles, muito para além do dia-a-dia ou da utilidade, aquela coisa clássica, isto sai para o teste, não sai para o teste. Por exemplo, eu agora este ano estou a dar aulas de religião. Eu quando faço testes, faço sempre testes com consulta, para eles perceberem que aquilo que eu quero é que eles dominem aquela matéria. Não me interessa nada que eles saibam aquilo para o teste. Interessa é que eles saibam aquilo na vida deles e que aquilo que eu lhes estou a ensinar tenha um valor na vida deles. Gostei muito desse raciocínio e aproveito para meter uma pergunta sobre isso. Estava aqui a falar um bocadinho sobre a sua experiência como professor, o que é que costuma fazer, e aqui é que eu lhe pergunto então, o que é que define, assim uma perspectiva um bocadinho como professor e como diretor, o que é que define um bom professor? O que é que para si é um bom professor? Como é que nos tornamos num bom professor? Para mim, um bom professor tem que ter 3 coisas. Tem que saber muito da poda, como eu costumo dizer, portanto, tem que saber muito daquela matéria concreta que vai ensinar. Portanto, se um professor de matemática tem que saber muito de matemática, não tem que saber bem ensinar matemática, tem que saber muito de matemática, tem que estar apaixonado por aquilo que está a ensinar aos alunos, ou seja, a aula, para ser um diálogo, ele tem que estar vivo, porque um professor vai lá só debitar a matéria, está morto, e portanto não está a passar aquela vivacidade e aquele entusiasmo. E isto não é artificial, atenção, isto é uma coisa completamente natural. Portanto, se aquilo ainda é verdade para mim, se aquilo ainda me apaixona, aquilo passa para os miúdos, até às vezes de uma maneira um bocado misteriosa, mas passa. E depois, portanto, a terceira coisa é um desejo de ensinar. Portanto, porque não basta saber muito bem, não basta estar muito entusiasmado, é preciso depois também um desejo de passar um professor é uma pessoa que passa um tesouro para o outro, não é? Este desejo de servir ou de dar alguma coisa que é para mim preciosa aos outros. E é com isso que se faz um bom professor, ou um grande professor. Adorei esses 3 pontos. E nesses 3 pontos, acho que o último foi que eu fiquei mais curioso. O que é isto de saber ensinar? E acima de tudo, nós podemos ensinar alguém a saber ensinar? Dá para criar um bom professor? Dá. Nós aqui trabalhamos muito isso. A primeira coisa é demora tempo. Para eu me tornar um grande professor, eu acho que no mínimo 3 anos. 3 anos. Nunca é automático, porque ser um grande professor é uma coisa que vem de dentro, não é um esquema. Portanto, por um lado, para mim, dá. Então o que é que eu faço? Digo aos professores como é que eles têm que dar boas aulas? Não. Tento ajudar cada professor a fazer este caminho pessoal, não é? A perceber, a ter noção que sabe muito, a perceber que quando tem uma matéria concreta para dar, e às vezes ajudo os professores no próprio planeamento da aula, portanto vou ao ponto da aula concreta, o que é para ti? Por exemplo, há uma coisa muito importante que eu digo muito aos professores, eu não gosto da palavra sumário, porque um sumário, portanto o professor começa a aula e escreve um sumário, mas o sumário é um resumo, mas gosto muito de uma palavra que se usava há muitos anos, que era, em vez de sumário, objeto. Qual é que é o objeto da aula? Ou seja, qual é que é o objetivo daquela aula? Portanto, o que é que eu quero que os meus alunos aprendam com esta aula em concreto? Que é diferente do resumo. Portanto, eu quando
quando digo fazer revisões, sumário, revisões, sim, mas revisões do quê? Porque é que eu quero fazer revisões? Porque é que eu vou fazer revisões? Qual é o meu objetivo em fazer revisões? Portanto, e isto é o que eu trabalho muito com os professores. Portanto, o que é que cada professor quer de cada aula? Sobretudo estes tais professores novos. E depois, com tudo aquilo que eles são, com toda a sua personalidade, como é que eles vão passar aquilo para os alunos? Porque não há um professor tipo, porque senão é um boneco. Não é? E os professores não podem ser bonecos. Porque os miúdos são muito inteligentes e são muito genuínos. E eles percebem muito bem o que é verdade e o que é mentira. Pelo menos intuitivamente eles percebem. E, portanto, a primeira coisa a fazer é levar os miúdos a sério. Para levar os miúdos a sério, eu tenho que ser genuíno. Porque se eu vou para lá, wannabe, qualquer coisa, boneco de qualquer coisa, eles cortam-nos às fatias e servem-nos de sushi. Na hora. Imagino perfeitamente. E então, quais é que são as características que tornam um professor num não boneco? Se nós já vimos o que é que um professor tem que, o que é que torna um professor num bom professor, então quais é que é as características que procura num professor para o contratar, para tê-lo na equipa, antes de sequer fazer esse trabalho com ele? É isso, é tal coisa mesmo. Portanto, a primeira coisa é tem que saber mesmo muito daquela disciplina, daquela matéria. Tem que saber mesmo muito e isso, ter o tal entusiasmo. Né? E isso na entrevista percebe-se se a pessoa está... E depois ter um desejo de passar, outra vez, não é? Mas passar aquilo aos outros. E esse desejo a mim basta-me. Portanto, estas 3 coisas bastam-me para contratar um professor, obviamente, alinhado com a ideia. O que é que quer dizer a identidade, por exemplo, da nossa escola? Às vezes, por ser católico, só tem professores católicos, temos professores que estão à procura de passar esta verdade para os alunos, porque a conversão é uma coisa muito pessoal. Uma pessoa pode ter muita fé hoje e amanhã, por um motivo qualquer, não ter. Portanto, não é... O que nós queremos, assim como os pais, assim como os alunos, é que haja um alinhamento com a nossa proposta, com a nossa identidade. Lá está, mais uma vez, cada pessoa é única e isso é uma maravilha, isso é um dom. E isso também é bom porque a escola vive muito de uma relação, da mesma maneira que eu tive uma relação com os meus professores, com uns e não com outros, os meus amigos também iguais, e uns foram para a economia por causa dos seus professores de matemática, outros foram para não sei o quê. Portanto, é preciso que a escola tenha pessoas diferentes, mas que sejam genuínas. Porque é isso que vai dar atração aos miúdos de relação entre um adulto, ninguém cresce sozinho. E eu para crescer tenho que olhar para alguém, e olhar para alguém que vai à minha frente. E portanto, haver pessoas diferentes entre si, que não são bonecos, não são estereótipos, não são de determinada maneira, e até que não são muito sensíveis às modas, porque as modas passam, não é? Portanto, são pessoas com profundidade e que tentam transmitir uma verdade concreta aos alunos, é isso que gera educação, para mim. Estou a adorar mesmo a sua explicação do que é um bom professor. Acho muito interessante. E acha então que, em Portugal no geral, estamos com falta de bons professores? E se sim, porquê? Há várias coisas. Historicamente, a seguir ao 25 de Abril, como se abriu a educação, como se alargou a educação, entraram para a classe dos professores pessoas sem habilitação própria, portanto, sem as habilitações de professor, não é? Eu não acho isso mal, pelo contrário, até acho isso bem, mas isto é muito polémico. E o que é que acontece? Essas pessoas agora estão a entrar em idade de reforma e, portanto, há uma crise de professores, porque a partir de determinada altura houve este afunilamento das habilitações não sei o quê, só pode ser professor com determinadas características. Eu sou professor de Educação Física. Quando eu comecei a dar aulas, uma professora titular de primeiro ciclo tinha melhores habilitações para dar Educação Física aos seus alunos do que eu, que é só ridículo, não é? Pronto. E este é um bocadinho o problema. Portanto, eu vejo este afunilamento, porque havia muitos professores, eu quando comecei a trabalhar há 20 e tal anos, era impossível concorrer ao Estado, nunca teria lugar. Hoje em dia, qualquer pessoa com 2, 3 anos de experiência entra em qualquer sítio, não é? Portanto, este afunilamento fez isso. Por outro lado, eu acho que nós próprios não sabemos muito defender o nosso trabalho. Portanto, a base de uma educação são os médicos. Não, os médicos só são bons médicos se tiverem bons professores. Portanto, a base de uma sociedade é a educação. A base de uma sociedade não é os médicos, não é os engenheiros, a base da sociedade é a educação. E, portanto, tem que haver um investimento muito grande em educação, tem que haver também um investimento da classe do professor em que tem que ter muito claro
que aquilo que está em jogo é o bem dos alunos e custa o custar. Não, eu muitas vezes abdico do meu próprio bem pelo bem dos meus alunos e isso é o centro. Portanto, é preciso mudar aqui, passa muito por aumentar a credibilidade do professor, mas para isso nós próprios professores temos de ser mais credíveis. Sei lá, a mim faz sempre um bocadinho aflição as greves, percebo que seja uma maneira, mas as greves prejudicam os miúdos ficam em casa sem professores, ficam em casa o dia inteiro agarrados ao telemóvel. Portanto, lá está a tal coisa da coerência. Portanto, temos que encontrar outras maneiras de aumentar o reconhecimento do professor sem ser a prejudicar os alunos. Achei muito interessante, mesmo o que está a dizer, e concordo 100% consigo. Olhar aqui um bocadinho então para a parte disse-me, temos que fazer um investimento na educação e nos professores, porque a base da educação são os professores. A base da sociedade é a educação. O que é esse investimento nos professores na educação? O que é realmente um investimento nos professores e um investimento na educação? Então, tem que haver dinheiro, mas acho que isso não é o ponto principal. Acho que o primeiro ponto, ou o ponto principal, hoje fala-se muito em liberdade, fala-se muito em autonomia, e isso para mim, desculpem a expressão, é uma tanga. Porque a liberdade hoje em dia quer dizer concordar com a ideia comum, com a ideia maioritária, estar alinhado com uma certa forma com algumas ideias mundanas. Portanto, se estivermos de acordo, é porque eu sou muito livre. Se o Martim discordar de mim, pronto, pois o Bruno se calhar... Portanto, a ideia de liberdade está muito baralhada hoje em dia. Eu acho que somos muito menos livres do que éramos há uns anos atrás, porque é isso, porque há uma peer pressure brutal, também muito através das redes sociais, para haver uma mentalidade comum, e portanto uma pessoa que pensa um bocadinho fora da caixa está feita, não é? Portanto, e é logo crucificada e acusada de mil e uma coisas, mas só porque pensou pela própria cabeça. E, portanto, por isso é que eu digo, atenção, quando se fala de liberdade, o que é que se está mesmo a dizer? Portanto, hoje em dia, uma escola tem muito pouca liberdade, e isso eu acho que é o primeiro grande problema. Seja pública, seja privada. Eu sou aluno do Liceu de Santarém, antigo aluno do Liceu de Santarém, portanto, sou um filho da escola pública, sou professor por causa dos professores que tive na escola pública, portanto, sou um admirador da educação e sou um fã de educação e, portanto, não sou nada de achar que é o privado ou que é o público. Acho que é preciso esse espaço de liberdade de construir currículos, liberdade de construir programas, liberdade de construir horários. Obviamente tem que haver exames e é preciso, mas tem que ser bem feitos, tem que ser sérios. Não pode ser coisinhas assim a brincar. Tem que se ver, porque uma escola é um sítio onde se aprende coisas sérias e verdadeiras para a vida toda. E, portanto, se é para a vida toda, os exames também têm que ser verdadeiros e para a vida toda. Não pode ser coisinhas toque e foge. Tem que ser. O aluno tem que saber pensar. Lá está, se a educação é a base de uma sociedade, se as pessoas não pensam, estamos feitos ao bife, não é? Portanto, os miúdos têm que pensar. Portanto, os exames têm que ver se as pessoas, se os nossos alunos, se o país sabe pensar ou não. E se tem liberdade a pensar, ou se pensa-se de uma determinada maneira. Eu quero que os meus alunos sejam livres. Eu educo-os para eles serem livres. Ou seja, pensarem pelas suas próprias cabeças. Para pensar pela sua própria cabeça e para ser livre, tem que ter muito conhecimento. Aliás, eu para decidir uma coisa, quero ir para casa. Tenho que conhecer os caminhos que há para casa para decidir qual é que é o caminho. E quando eu decido e vou, é aí que eu sou livre. E esse é o ponto. Então é interessante, porque está a dizer que temos que ter uma base de educação tão forte que, por sua vez, deixa que os alunos pensem por si mesmos, que depois dá liberdade aos alunos e depois aí mesmo é que a educação está a correr bem. Claro. Os exames terem que refletir a qualidade do aluno. Acho que há muita gente que vai dizer que isso até pode ser um bocadinho injusto. Agora no quarto e nono ano voltaram a meter exames, mas tiraram durante algum tempo. Qual é que é a sua opinião sobre isso? Não são bem exames, são umas provas moda, lá está, feitas em computador, que já está mais que provado quando nós usamos a tecnologia, sobretudo nestas idades mais novas, não estamos a solicitar as áreas todas do cérebro como quando estamos a escrever. Portanto, o miúdo que escreve em computador não está tão ligado, tão em relação com a matéria como quando escreve num caderno, como quando está a usar um manual. Portanto, mais uma vez a questão da coerência. Portanto, se isto está provado, então, bora lá ser coerentes com isto e bora lá fazer exames em papel, porque é isso que convoca mais a inteligência do miúdo e é isso que é mais justo, porque é para isso que um teste serve, não é? Para testar o conhecimento que o aluno tem. E, portanto, é preciso dar a um aluno todas as condições para ele poder que esse teste seja o mais verdadeiro possível, não é? Claro que depois nunca é bem assim. E porque há stress, porque há não sei o que, mas isso é bom. É tudo coisas boas. Porque a vida é assim. A vida é exigente. A vida tem stress.
a vida tem sofrimento. Portanto, a escola não deve ser uma bolha, a escola deve ser o oposto de uma bolha. Isso é uma coisa que prepara, introduz o miúdo na realidade. Não é uma coisa que dá determinadas ferramentas, que só tem conforto, que só tem coisas incríveis, que só tem coisas super sexys do ponto de vista pedagógico e não sei o quê, mas depois não tem profundidade, não tem dureza, não tem sacrifício, não tem nada. E depois os miúdos entram na universidade, coitados, e não conseguem ler 20 páginas seguidas e não conseguem fazer um resumo. E depois entram no mercado de trabalho e acham que têm que ir trabalhar de havaianas, porque não percebem que o trabalho é uma coisa dura e séria e constitutiva da pessoa, não é contra a pessoa, é constitutiva da pessoa. Eu vivo para trabalhar, quer dizer, o trabalho faz parte da minha vida e ainda bem, eu não me imaginava sem trabalho, preciso das férias, claro, mas se a vida fosse só férias era um tédio. É preciso ter as coisas todas, ter um bocadinho de cada coisa, a justa medida de cada coisa. Então acha mesmo que então começa por haver mais liberdade para as escolas fazerem um bocadinho mais do que precisam? É assim um bocadinho a conclusão desta conversa. Tem que haver, e tem que se dar mesmo mais autonomia às escolas. Por exemplo, imaginem, é que a escola deveria ter um comportamento, na minha opinião, mais na lógica de uma empresa. Não estou a falar do ponto de vista do lucro, estou a falar do ponto de vista de, imaginem, vocês gerem uma empresa e não podem escolher os vossos colaboradores, e não podem escolher como é que aquelas pessoas vão trabalhar, não podem dizer o que é que elas vão fazer. E uma escola pública tem este problema, e eu acho que logo aí está mal, deveria ser, mas isso há esquemas, não interessa, é preciso começar, erro sempre, não há mal, é preciso fazer. As escolas têm que ter liberdade de contratação, liberdade de programas, liberdade de currículos, liberdade de horários, porque depois, lá está, há uma descredibilização brutal da escola e do professor, mas também é tudo pedido à escola. Nós somos só uma escola, nós não temos que ensinar os meninos a lavar dentes, a passar nas passadeiras, a andar de bicicleta. Isso é papel dos pais. A escola serve para aprender matemática, para aprender história, para aprender português, ciências, mil e uma coisa. Agora, há uma baralhação total e depois parece que cabe tudo à escola e os pais já não precisam de educar. Nós não temos que educar os filhos dos outros. Nós temos que ajudar, nós costumamos dizer, ser aliados dos pais na educação dos seus filhos. E por isso é que os pais, as escolas também com este ponto de autonomia, e já volto aqui aos pais, poderiam e deveriam ter uma identidade própria, independentemente se são privadas ou são públicas. E eu, como pai, deveria poder também escolher que escola é que eu acho adequada para os meus filhos. Eu tenho 7 filhos. Podia ter 7 filhos. Claro que logisticamente era uma loucura. Em 7 escolas diferentes, porque eu não tenho nenhum filho igual. Por cá até tenho gêmeos, mas só são iguais por fora. Eles por dentro têm nada a ver um com o outro. O que um gosta não tem nada a ver com o que o outro gosta. O que um precisa não tem nada a ver com o que precisa. Academicamente são miúdos muito diferentes. Portanto, ter escolas, eu como pai, ter a liberdade de poder escolher a escola e não ser a escola da minha morada fiscal, não é? Portanto, está tudo trocado. Portanto, é preciso esta liberdade. Lá está, estamos a falar de liberdade, mas não há. Mas não acha que pode haver riscos de dar tanta autonomia às escolas, a partir do pressuposto que vão sempre fazer tudo bem? E por isso é que é bom haver exames, porque os exames é a maneira que há de calibrar as escolas. E depois é como as empresas. Não está bem, ou muda ou fecha. Pronto. E havendo esta liberdade, as escolas melhoram. Todas, privadas, todas. E por isso é que eu não acho que o ranking seja a única maneira de avaliar uma escola. Mas há uma maneira. Não é a única. Nem se calhar é a mais justa, quer dizer, neste momento é a única que nós temos em Portugal, mas não acho que seja a melhor ou a mais importante ou o que for. Mas é verdade que é importante haver qualquer coisa pública que classifique as escolas no ponto de vista, neste caso, da aprendizagem e do ensino dos seus alunos. Mas depois há muitas outras coisas, o acesso às universidades, os currículos, os programas, lá está a tal identidade de uma escola, o que é que define uma escola, o que é que distingue uma escola da outra. Isso é bom. Não é? Porque nós, quando vamos comprar roupa, não vamos comprar sempre a mesma coisa, nem sempre a mesma cor. Temos escolhas, é preciso fazer escolhas. E é bom fazer escolhas. E é bom educar os nossos alunos também para essas escolhas. Eu adorava ficar aqui a falar uma hora consigo sobre isto, mas temos que mudar um bocadinho de... Sim, desculpem. Acho que estou a adorar mesmo. Temos de dar aqui um bocadinho de tópico. E voltando um bocadinho à sua experiência como professor, temos aqui a ver um bocadinho sobre o que é que as escolas têm que fazer para melhorar, o que é que o aluno sente na sala de aula, o que é que o professor deve fazer, mas agora vamos metermos um bocadinho nos pés do professor. Quais é que são os grandes desafios que um professor, como indivíduo, ou que os professores como grupo, vão ter nos próximos 5 a 10 anos? O que é que vê que são os grandes desafios de um professor
talvez por ser um bocado mais... Eu acho que é esta liberdade em relação à moda. Porque uma escola, não é? Nós se olharmos para os nossos pais ou se olharmos para os nossos avós sabiam os caminhos de ferro de cor. Não quer dizer que isso fosse a coisa mais importante do mundo, mas saber uma coisa de cor, quer dizer decoração, não é? É importante, eu tenho que saber coisas de cor. E, portanto, o que é que eu acho? Eu acho que é preciso nós não estarmos mais livres da moda, estarmos mais certos do valor que tem poder ensinar uma coisa que não é fast food, não é? Isso como professor. Como professor. Acho que o mais importante é o saber bem que aquilo que eu estou a dar para o aluno não é para o teste, é para a vida dele. É estruturante, porque cada disciplina, cada disciplina serve para apresentar aos miúdos e ajudá-los a perceber uma parte da realidade. Portanto, se eu fizer isto muito bem, o aluno fica muito mais capaz de lidar com a realidade, de lidar com a vida dele e, portanto, fica muito mais capaz de tomar decisões, de saber que curso é que quer ir, o que é que quer fazer com a sua vida, que trabalho é que quer ter. Portanto, para mim o ponto está sempre ligado ao conhecimento. A coisa mais preciosa é o conhecimento. Eu, como tenho muitos filhos, não lhes vou deixar nada, não é? Portanto, não lhes vou deixar casas, não lhes vou deixar carros, não lhes vou deixar nada. Só tenho uma coisa para lhes dar, que é a educação. E isso para mim é o ponto mais importante e é a maior coisa que hoje posso passar. Portanto, porquê? Porque é isso que vai garantir que eles vão ser livres. Escolher o curso que querem tirar, a faculdade que querem tirar e o trabalho que querem fazer. E ainda aqui, nesta parte dos professores, claro que estamos aqui muito à volta do assunto da liberdade, as pessoas têm liberdade para lecionar um bocado como querem, mas como é que depois garantimos que em escolas públicas, onde há menos mão nos professores, que de facto isso é benéfico para os alunos? Como é que garantimos que dar essa liberdade toda aos professores, que vai realmente ajudar os alunos a serem melhores alunos? Sim, então sou eu que sou muito otimista ou inconsciente. Eu acho que é preciso mudar-se algumas coisas. Nós somos muito sensíveis à mudança e até culturalmente somos muito assim, não é? Mas é preciso mudar, porque não está bem. Está evidente que não está bem. Então, se não está bem, é preciso mudar. Desde que eu saiba o critério. Qual é o critério? É o bem dos meus alunos. Portanto, se é preciso eu ter uma reunião, é preciso eu fazer os horários de outra maneira, se é preciso definir aqui um bocadinho... Por isso é que eu ligo muito a uma vida de uma empresa, não é? É o que as empresas têm que fazer. Têm que alinhar de acordo com a identidade, têm que ter os seus funcionários e colaboradores alinhados com aquela identidade e ir alimentando essa identidade. Portanto, eu não acho que seja uma coisa do outro mundo. Acho que é preciso uma abertura muito grande e uma liberdade muito neste sentido de perceber o que é que está realmente em jogo. Perceber que não sou só eu que estou em jogo, é o impacto que eu tenho na vida dos outros que está em jogo e o bem que eu posso fazer na vida dos outros. Porque tudo somado, e isso eu acho que é mesmo verdade, todos os professores que hoje em dia são professores foi porque lhes aconteceu isto. Portanto, é só eles relembrarem-se porque é que eles decidiram ser professores. Foi porque em determinado momento tiveram um professor de matemática, um professor de história, um professor de inglês, que mudou a vida deles por alguma razão. E é isso que eu gostava que todas as pessoas se lembrassem e arriscassem ainda mais fazer isso aos outros. O Bruno está a falar como um verdadeiro diretor. Portanto, a pergunta lhe perguntar o que é ser diretor, como é que é um bom diretor e como é que realmente tem impacto a ser diretor num colégio e até, se calhar, em Portugal inteiro. Porque o Bruno tem opiniões super interessantes. Consegue, como diretor, passá-las para os professores? É isso que define um bom diretor? O que é que tens a dizer sobre isso? Sim, eu acho que... Eu, por acaso, nunca pensei assim muito nisso, porque eu nem me vejo assim, não é? Eu não sei, mas pode também não querer estar aqui com falsas modéstias, mas eu tento ter duas coisas muito claras no meu dia-a-dia. A missão educativa do colégio e seguir esse carisma educativo, portanto, não abdicar dele, portanto, não só não abdicar, como é que tento melhorar e tento potenciar. 2, ter claro o objeto, portanto, o objeto é a educação, portanto, não são outras coisas. Portanto, eu estou aqui para servir muito bem os meus alunos com a ajuda dos meus professores, não é? Porque são eles que estão nas aulas, não sou eu, não é? Só estou nas que dou, não estou nas outras. Portanto, é muito importante ter isto tudo muito ligado e muito articulado entre nós. Por isso é que, por exemplo, o processo de entrevistas, de seleção de professores é muito forte aqui no colégio. Temos um programa de mentorias para os professores novos que tentamos acompanhar muito bem
fazer o onboard das pessoas muito bem aqui no colégio, sempre com dificuldades, com limitações e com falhas. Mas queremos muito que os professores e os alunos, sobretudo, e obviamente os pais, este triângulo, não é? Percebam bem quem nós somos e continuarmos a alimentar isto. Mas para mim o ponto é o ponto sempre de... aqui é um sítio onde a pessoa pode ser mais si própria. Os alunos e os professores. Eu quero muito que as pessoas se sintam em casa aqui. E um bom diretor garante que isso aconteça, então? Tento que isso aconteça, mas sem nunca perder o carisma, portanto, a identidade da obra, porque é que o colégio nasce, e o que é que o colégio se propõe a fazer, portanto, isto, e o bem de verdadeiro dos alunos, portanto, e que este bem seja uma coisa profunda e que muitas vezes não é imediata, e muitas vezes eles até nem a percebem. Então, era mesmo isso que eu queria tocar, que é, então, um bom diretor dá essa liberdade aos professores e aos alunos, mas como é que um diretor, e neste caso um bom diretor, garante que a escola está aí para um bom caminho? Quando é que tem algumas métricas, alguma coisa tangível que consegue perceber para garantir que a escola está aí no caminho que quer, está a acompanhar o projeto que quer, ou também é um bocadinho subjetivo? Eu acho que tem que ser completamente objetivo, porque se é subjetivo é manipulável, não é? Claro que há sempre alguma subjetividade. Os resultados das avaliações que nós fazemos, a avaliação aqui é muito sistemática, também fazemos algum trabalho de avaliação com professores, há um acompanhamento muito grande do dia-a-dia dos professores, cada ciclo tem a sua sala de professores e há um trabalho muito comunitário, portanto, cada ciclo tem o seu diretor de ciclo, que é responsável por garantir que esta nossa proposta se concretiza naquela especificidade daquele ciclo, com aqueles alunos e com aqueles professores. Portanto, temos formação todas as quartas-feiras à tarde, não há aulas do segundo ciclo em diante e as nossas professoras titulares e educadoras também não estão com os alunos. Portanto, todas as quartas há um trabalho comum, seja por ciclo, seja por departamento, por área, seja todos juntos, mas todas as quartas há um trabalho comum e, portanto, há muito diálogo, há muita abertura para este diálogo e por isso eu acho que entre a parte objetiva de analisar os resultados, analisar a aprendizagem dos alunos, assistência a aulas, as tais mentorias, portanto, há muita coisa objetiva. E depois também há muito de trabalho em conjunto que nos permite calibrar e ver se estamos a conseguir ir pelo caminho que nos propomos. Então, estou a fazer isso tudo para garantir que a escola não só tem resultados objetivos bons que garantam ir para a frente, mas também que os professores estão motivados para ajudar a escola a ir para a frente, Sim, porque a escola depende dos professores. O que faz uma grande escola são os professores. Claro, mais nada. E faz todo sentido. E assim, em termos de resultados, acho que há muita gente que hoje em dia fala de ferramentas mais tecnológicas, até de inteligência artificial, sendo que isso é bom para as escolas. Acha que as escolas vão ter algum desafio em implementar tais ferramentas, que é crucial, que não é, que está na altura, que não está? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho que é muito bom. Okay. Em primeiro lugar, é como quando apareceram as enciclopédias ou depois o Google, é uma realidade, não é? E a escola prepara para a realidade, ou introduz para a realidade. Portanto, a inteligência artificial está aí, quer queiramos, quer não, e entra pela nossa vida toda, quer queiramos, quer não. Portanto, uma pessoa que diz, eu não quero, ou isso não existe, é uma pessoa que está a negar a realidade e, portanto, já isso já é um menos, não é? Já há aí uma certa incoerência. Portanto, faz parte. Como é que eu olho? Eu, para mim, olho com alguma alegria, ou com alegria, porque vejo que é uma possibilidade, sobretudo na ótica dos adultos. Não é? Eu acho que, ainda mais porque nós o que fazemos é ensino básico, não é? Até o 12º, é ensino de base, não é? Nós estamos a dar as bases aos alunos e por isso é preciso aprender. Eles têm que saber as coisas a sério, mais uma vez. E, portanto, eu olho muito para a inteligência artificial como uma ferramenta que é dada aos professores que lhes permite fazer várias coisas, como a personalização do ensino, sei lá, o clássico, né? Chega à altura final da aula, trabalho para casa. E o trabalho de casa, o famoso TPC, é muito igual para todos. Mas há miúdos que já sabem aquela matéria muito bem, há miúdos que não sabem nada, há outros que podem ter outras coisas. Portanto, o que é que a inteligência artificial traz? Traz possibilidades muito mais eficientes, muito mais rápidas, de um professor poder personalizar ainda mais o
o ensino com os seus alunos e com isso ter uma relação mais verdadeira, porque sabe mais o que é que eles sabem, o que é que eles não sabem, perceber melhor como é que eles estão a trabalhar sem ser numa ótica de Big Brother, mas numa ótica de perceber mesmo bem, porque há professores que estudei imenso em casa, então, mas tiveste 7, sim, mas eu estudei 4 horas, mas se calhar tiveste foi a estudar mal. Quando não há uma desconfiança, já estou a partir do princípio que não há uma desconfiança, mas então a inteligência artificial pode ajudar muito o professor a calibrar o ensino dos alunos e a personalizar, quase uma lógica de um PT que um professor consegue ter para cada aluno. E acho que quando nós conseguirmos fazer isto bem, vamos ajudar muito os nossos alunos. Então, idealmente, nós estamos em 2035, o que é que mudou de uma sala de aula hoje para uma sala de aula em 2035? Porque há muita gente que diz que a sala de aula mudou pouco nos últimos 20 anos. Acha que na altura de haver uma mudança, acha que está numa altura de realmente mudar a forma como as aulas são lecionadas de uma pequena forma? O que é que, idealmente, como é que estaria a escola daqui a 5, 10 anos? Eu, mais ou menos, vou ser muito polémico. Eu diria, idealmente devia estar igual. Igual no ponto de vista de base. Ou seja, cada vez mais o conhecimento é mais precioso. Portanto, é muito importante, e se a escola é o sítio do conhecimento, onde se adquire conhecimento, é muito importante que a escola passe este conhecimento para os alunos. É muito importante o aluno saber matemática a sério, é muito importante o aluno saber português a sério. Por muito que haja tecnologia, por muito que haja computadores, Words, o que for, tem que haver estas coisas à séria. Portanto, eu não vejo na sua base a escola a mudar muito. Eu acho, mais uma vez, que a escola deveria ter mais tempo livre, deveria de haver mais possibilidades extra, devia de haver, lá está a tal liberdade dos currículos, porque um miúdo que se entusiasma com programação devia ter algures ou um clube de programação ou uma disciplina optativa que ele quisesse fazer aquilo. O outro gosta de teatro, podia fazer teatro. O tal tempo livre para poder fazer fora da escola se ele quisesse, e isso contar até para a aprendizagem dele numa própria escola, entre parcerias, o que fosse. Portanto, acho que a escola tem que ser ali uma base, mas depois não tem que ser o centro da vida do miúdo. Eu lembro muito bem, mas um amigo meu dizia, o miúdo chega a casa às 2 da tarde, teve a manhã toda de aulas, está cheio de fome, e quando está a pôr a colher na boca, a mãe está a perguntar, como é que correu a escola? E o que é que o professor disse? E o que é que o professor fez? E ele só tem fome, deixem lá o miúdo comer, depois façam isto. Portanto, a escola é só isto, não é a vida toda dos miúdos, nem deve ser. Nem deve ser. Portanto, apesar de termos que dar algumas mudanças na educação, não podemos fazer mudanças ao ponto de descentralizar e tirar completamente o papel da escola. A escola tem que ser como é, tem que ser importante e tem que afetar a vida dos alunos. Exatamente, eu acho que sim. E, assim, umas perguntas, uma pergunta interessante para acabar agora o podcast. Se fosse aluno, outra vez, o que é que faria de diferente, ou o que é que faria de igual, ou o que é que recomenda a todos os alunos que estão em Portugal para fazerem? Isso é muito giro, porque isso leva-nos ao princípio da conversa. Não é? Eu fui para professor de Educação Física porque percebi, entre as coisas todas que já disse, ainda bem que está a chegar aí, que o desporto é uma parábola da vida. Ou seja, eu era muito bom no desporto, mas não era muito bom aluno. E não era muito bom aluno, primeiro porque não me exigiam de mim na escola aquilo que me exigiam no desporto. E porque nunca ninguém me disse uma coisa muito simples. Se tu és bom no desporto, olha, vê porque é que és bom e passa isso para o resto da tua vida. Porque tu és o mesmo em todos os âmbitos da tua vida. Portanto, eu se fosse agora outra vez aluno, aquilo que eu mais queria era que fossem exigentes comigo, porque percebo, por exemplo, lá tais pessoas de educação física que eu tive, além de tudo aquilo que eu disse, eles eram altamente exigentes comigo, muito brincalhões, muito meus amigos, mas altamente exigentes, ao ponto de eu estar no 12º ano e eles dizerem, miúdo, vamos fazer uma atividade com 100 pessoas e tu és o responsável dessa atividade. E eu tinha 17, 18 anos e era mesmo um miúdo, com as coisas normais dos miúdos. Portanto, passar esta responsabilidade e ter este grau de exigência que é acompanhado, não fiquei lá abandonado, eles estavam sempre ao meu lado, mas eu decidia tudo. A gente ia descer um rio, eu é que decidia quem é que ia em que canoa, quais é que eram as canoas que iam à frente, quais é que iam atrás, quem é que ia a fechar, quem é que ia no barco, quem é que ia no não sei o quê, decidia tudo. E isso eu acho que é muito pertinente, só que eu nunca percebi isso, e eles também nunca me disseram. Portanto, e passei para a educação física porque fui percebendo, ou amadurecendo isto em mim, até de maneira às vezes um bocadinho intuitiva, que ninguém dizia isto no dia-a-dia, na rotina. E eu queria muito dizer isto aos meus alunos, queria que eles percebessem isso. E
porque quando eles perceberem isso, eles passam a levar a vida mais a sério e, portanto, são pessoas mais... Quando eu digo melhores, é no sentido da adequação, portanto, a impotência. Portanto, eu acho que a impotência podia ter sido muito melhor aluno, mas como nunca ninguém exigiu isso de mim e eu era imaturo, fui fazendo tudo sempre pelos mínimos. Portanto, acho que hoje em dia, se voltasse à escola, estudava muito mais. Estudava muito mais. Deu uma grande volta para acabar com um conselho um bocadinho clichê, mas adoro que faz todo sentido. Mas é o mesmo que é verdade para mim. Nem estou a dizer isto para os meus alunos ou para os alunos em geral. Eu tenho pena de não ter lido, de ler pouco. Tenho muita pena, porque essas coisas educam-se e treinam-se. Portanto, e como eu não fui muito educado nem trabalhado para ler, hoje em dia custa-me imenso ler. Nas férias, leio, mas depois começa o trabalho e já me custa imenso. Já tenho alguma dificuldade em retomar ou em manter uma rotina de leitura semanal, por exemplo. E se tivesse sido educado nisso, sei que hoje em dia não tinha e isso era melhor para mim. E qual é um conselho que é mais forte do que a escola, que é, se fosse jovem outra vez, ia dar ainda mais de mim. É um bocadinho o conselho que passa. Acho muito interessante. E então, mesmo para concluir, porque já não temos assim tanto tempo, temos esta conversa muito interessante sobre a escola, a liberdade que as escolas têm que ter mais, as responsabilidades e os deveres de um professor, o que é que o Bruno sente como diretor, até um bocadinho tocámos nos impactos tecnológicos, os desafios que os professores vão ter, que Portugal vai ter no geral. Que mensagem é que queira assim deixar para quem está a ouvir o nosso podcast e até quem sabe para Portugal no geral sobre o futuro da educação, o que é que temos que fazer, o que é que vê que vai acontecer em Portugal e como é que podemos de facto melhorar e todos juntos levar a educação em Portugal para a frente? Então, pois é, eu acho que ser professor, vocação, como eu estava a dizer, é das profissões mais incríveis e mais pertinentes que há na sociedade. A primeira coisa é termos consciência disso. Todos, pais, líderes, políticos, o que for, todos termos consciência disso. Portanto, isso é uma coisa muito preciosa e é isso que faz crescer uma sociedade e uma sociedade desenvolver-se. Mas os protagonistas disso, que são os professores, são os primeiros a terem que se lembrar disso. E quando eu me lembro disso, a minha responsabilidade aumenta. Portanto, o que é que isso quer dizer na prática então? Quer dizer ler mais, formar-me ainda melhor, ir à procura de coisas, lá está, e hoje em dia, mais uma vez com a inteligência artificial, há um acesso à informação e ao conhecimento brutal, portanto, haver um gosto por isso é que eu digo que a escola, mais do que o sítio onde se ensina, é o sítio onde se aprende. Eu tenho que estudar, eu tenho que aprender, eu tenho que preparar muito bem as minhas aulas, e eu tenho que dar muito boas aulas, porque é isso que vai mudar, porque se eu não mudar, porque mais do que pôr computadores nas salas, haver tablets, os manuais são digitais, a coisa mais importante é o conhecimento. É o aluno, o professor e aquilo que é preciso passar de um lado para o outro. Isto é a coisa mais importante e mais central numa escola. Então acha que, quer como professor, aluno, pai, membro político que seja, a consciência de que nós todos, como um país, como entidade, temos que melhorar e dar mais de nós, em qualquer âmbito, é o que vai fazer com que a educação ande para a frente. Como aluno, como professor, como diretor, como pais, como tudo. Porque isto nem é questão de ter fé ou não ter fé. As coisas passam por testemunho. Não é? A gente segue pessoas, seguimos pessoas concretas. Não há uma pessoa que diga, eu não sigo ninguém. Essa pessoa ou está doente, coitada, ou está a mentir. Agora, e por isso, como é isto que tem que passar? É preciso pessoas verdadeiras e inteiras diante dos miúdos, com todas as suas falhas e imperfeições, mas estou inteiro até com as minhas falhas diante dos meus alunos. E eles percebem isso, e por isso eles perdoam também as minhas falhas, assim como eu perdoo as dele. Faz parte da vida. É a tal conversa da liberdade e também da responsabilidade. Claro, temos de dar mais liberdade às escolas e temos de ser mais responsáveis como aluno, como professor. Porque a coisa da mundanidade e da maneira... A liberdade está ligada à responsabilidade. Eu não consigo dizer uma coisa sem a outra. Portanto, quando uma pessoa é mais livre, tem mais responsabilidade. Quando eu digo, a minha filha mais velha me pede para sair, ela sabe que tem mais responsabilidade. Ponto. É diferente dela estar em casa a um sábado à noite ou não estar. Portanto, o ponto da liberdade está sempre ligado à responsabilidade. Sempre. Acho muito interessante. E é isso que vai fazer com que Portugal ande um bocadinho para a frente da educação. Pois é, espero que sim. Deus queira que sim. Okay. Muito obrigado. Estamos também a ficar sem tempo também, mas foi muito interessante. Obrigado.